Você sabia que muitas vítimas do narcisista sentem que são invisíveis para ele? Sim, porque muitas vezes as suas necessidades, os seus pensamentos, as suas emoções não são vistas como algo importante. E nós vamos, no vídeo de hoje, explicar por que é que o narcisista vê a sua vítima de forma invisível. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Uma das dores mais profundas do relacionamento vivida pela vítima de uma pessoa narcisista é a sensação de invisibilidade emocional. Muitas vítimas relatam que no início do relacionamento eram intensamente valorizadas, eram admiradas, desejadas, porém, com o passar do tempo, começam a sentir que as suas emoções, suas necessidades, o seu sofrimento deixa de importar. A pessoa passa a viver como se fosse emocionalmente ignorada dentro daquela relação e suas dores são minimizadas. Suas opiniões perdem o valor. Sua presença passa a ser até desnecessária. Suas necessidades não são vistas e raramente recebem a atenção apropriada. Essa invisibilidade emocional não acontece por acaso. Ela tem alguns fatores que são muito próprias do transtorno narcisista. E faz parte da dinâmica psicológica do relacionamento abusivo. A primeira condição é que o interesse do narcisista não é o vínculo, mas a validação. O que quer dizer isso, pastor? No início da relação, o narcisista ele costuma demonstrar grande interesse pela vida daquela pessoa, que será sua vítima. E ele elogia, ele busca proximidade, ele busca fazer com que a pessoa se sinta especial, tudo isso de forma exagerada. E dentro desse contexto, ele faz com que a pessoa se sinta bem valorizada. Porém, em muitos casos, esse interesse está muito mais ligado à necessidade de validação que ele tem, do que a construção de um vínculo saudável de afetividade. A vítima, ela representa para o narcisista admiração, atenção, afeto, disponibilidade emocional, confirmação da superioridade do próprio narcisista. E enquanto a pessoa alimenta emocionalmente essa necessidade, recebe atenção. É todo carinho. Mas quando o relacionamento entra na rotina, que é normal, ou quando a vítima começa a demonstrar alguma necessidade emocional própria, aí o comportamento do narcisista muda. Preste bem atenção nisso, porque pode ser que você esteja passando por isso, ou conheça alguém que esteja passando por isso e precisa de orientação. A vítima, ela deixa de ser vista como indivíduo. Veja só, relacionamentos saudáveis envolvem troca emocional. Um relacionamento saudável, ele tem empatia e reconhecimento,
principalmente das necessidades de ambos. Já no relacionamento narcisista, frequentemente a vítima passa a existir apenas com uma função, de ser um suprimento narcisista para o abusador narcisista. Veja só, o narcisista ele tende a enxergar a sua vítima de uma forma utilitária, de uma forma em que ele só vai absorver. Enquanto oferece validação, enquanto elas oferecem atenção, benefícios emocionais, se elas possuem ainda algum valor, eles estão do lado dando a maior força, sendo muito carinhoso e atencioso. Quando a vítima deixa de ser ou de cumprir esse papel de validador ou de suprimento narcisista, ele passa a ignorá-las ou a ignorá-la. E dentro dessa condição, ele vai aumentando esse desprezo, dando o que nós chamamos de desvalorização, e vai tratando como um ser emocionalmente descartável. Agora, é por isso que muitas vítimas sentem que deixaram de ser vista como pessoa, deixaram de ser vista como um ser independente e passaram a ser considerada ou ser apenas uma extensão emocional do parceiro abusador. Olha, uma outra coisa que faz com que o narcisista veja a sua vítima de forma invisível, parece um paradoxo, ver invisível. É quando a falta de empatia emocional dele se manifesta. Porque ela tem muita facilidade de se manifestar essa falta de empatia, que é uma característica do traço narcisista. E a dificuldade de ser empático genuinamente. Isso significa, ou melhor, isso não significa que ele seja assim, pessoa sem emoção. Não, ele tem emoção. Só que a sua emoção, ela é direcionada para ele, para a satisfação pessoal dele próprio. Então, essa pessoa, ele passa a olhar para ela com uma certa visão de coisa. Ela é considerada uma coisa, um objeto de sua propriedade. Por isso, quando a vítima tenta expressar alguma dor, alguma tristeza ou alguma carência afetiva, frequentemente recebe resposta fria, respostas indiferentes, como, por exemplo, você reclama demais, você é muito sensível, você quer ser mimada há muito tempo, toda hora, você pensa que a vida toda é só beijinho, beijinho. Não, não é assim não, a vida é dura, a vida é séria, a gente tem muitas preocupações, tudo vira problema para você, será possível? Esse tipo de comportamento, que não é raro, deixa a vítima mais baixa do que o chão. Porque com o tempo, a vítima aprende que suas emoções já não são mais acolhidas. E ela começa a silenciar na própria dor para evitar discussão com o seu parceiro ou com a sua parceira. Então, por que ele faz isso? Porque o foco dele, do narcisista ou da narcisista, é no seu próprio ego. É no seu próprio ego. Então, o narcisista geralmente direciona grande parte da sua energia emocional para satisfazer as suas próprias necessidades, para resolver seus próprios problemas,
seus próprios desejos, as suas frustrações e a imagem pessoal que ele quer preservar. Assim a relação passa a girar em torno dele, ao redor dele. A vítima torna-se emocionalmente secundária. E é aí onde está a invisibilidade. Ela sofre calada, sozinha. O narcisista frequentemente minimiza. Ela, se precisa de apoio, de uma palavra mais amena, ela passa a ser ignorada. Quando ela trata de falar sobre a relação deles dois, como estão, ele começa a vir com 4 pedras na mão, ele ou ela, dizendo que você é um ingrata, é um ingrato, e muitas vezes acaba invalidada e culpabilizada, ou seja, ele passa toda a culpa para você. É você que tem causado tudo isso. Veja como as coisas acontecem. Então isso gera uma sensação profunda de abandono, de que você não é importante dentro daquele relacionamento. Isso dói, e eu sei que dói. Eu sei que dói. A invisibilidade emocional destrói a autoestima daquela pessoa. Quando alguém vive constantemente sendo ignorado, constantemente sendo questionada sobre a sua vida, no sentido de que você está exigindo demais e você se cala, você passa a sentir que talvez esteja pensando ou pedindo demais. Talvez você esteja achando que, ao falar sobre suas emoções, está sendo muito egoísta, não prestando atenção nas emoções dele. Ou talvez que você não mereça atenção realmente. Quem sabe? Você já passou isso na sua cabeça? Agora, essa dinâmica, ela enfraquece a sua autoestima, desfaz toda a sua identidade, porque você deixa de ser você, e você passa a ter uma dependência emocional desnecessária, mas que é real, e passa a viver em função da vida do outro. A pessoa passa a buscar desesperadamente pequenas migalhas de atenção para continuar viva. Algumas migalhas de afeto, algumas migalhas de amor, tentando restaurar aquele primeiro amor que ele tinha tanto no início do relacionamento, no período da idealização. Olha, e uma das dores mais profundas que acontece na vida de uma pessoa invisível com o narcisista é o período do descarte emocional. Esse período, quando o narcisista ele perde totalmente o interesse por sua vítima e ele encontra nova fonte de suprimento narcisista e ele passa a buscar essa nova fonte. Aquilo que antes parecia um amor intenso transforma numa frieza, num distanciamento, numa indiferença. Para ele, tanto faz você estar viva como não, porque para ele o que interessa é o que ele está pensando sobre si mesmo. Isso pode ser extremamente desgastante, traumático, porque a vítima tenta entender o que fez de errado. O que eu fiz de errado? Enquanto o narcisista frequentemente age como se os sentimentos dele fossem a coisa mais importante do mundo. Então deixa eu te dizer uma coisa importante aqui. Quando a vítima se torna invisível para o narcisista, é porque em muitos casos a relação nunca foi construída
em cima da empatia profunda ou do amor saudável. Ela foi construída em cima de um espelhamento, de uma projeção, de uma necessidade de validação por parte dele e da necessidade de controle emocional. Quando a pessoa deixa de alimentar constantemente o ego do narcisista, suas emoções passam a ser ignoradas e totalmente desvalorizadas. O problema nunca foi a falta de valor da vítima. Nunca. O problema é a incapacidade do narcisista de estabelecer conexões emocionais saudáveis e também de ter empatia pelos outros seres humanos. Nenhuma pessoa deveria precisar desaparecer emocionalmente para permanecer no relacionamento. E isso é muito triste. E é pensando nisso que nós criamos o nosso grupo VIP de ajuda a pessoas com relacionamento abusivo. Se você quiser fazer parte, eu vou deixar aqui no link. Você entra lá, nós estaremos colocando toda semana temas, artigos, palestra. E se você precisar conversar no privado, você nos chama que nós estaremos lá para lhe atender. Tá certo? Então, eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado de alguma forma. E assim sendo, eu te espero no nosso próximo vídeo.